Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai, no caso, aí te ajudar você a conquistar a vaga para a SpaceX. Vem com a gente! Vamos então falar agora, dando a sequência aí a parte de conjuntos, vamos falar então sobre os conjuntos numéricos, né? Começando então por aquele que não é guaraná, não é sanduíche, mas é natural. Muito bem, no caso então, conjuntos naturais, um N estilizado, que é para dizer que não é um N qualquer, no caso o N dos naturais, começando aí pelo zero, e aí na sequência aqueles que Titia Teteca nos ensinou a contar, né, com os dedos, tá lá, né, 1, 2 e 3, conjunto infinito, e aí então surge uma particularidade, como muita gente acabava não aceitando bem a ideia do zero, o que aconteceu? Fizeram então um conjunto natural que disseram não para o nulo, não queremos o nulo. Nesse caso, então, a gente chama esse naturais não nulos, esse conjunto sem o zero, no caso aí com o N asterisco, ok? Então, quando tem aqui o asterisco do lado do conjunto, você já sabe, esse conjunto, então, ele não tem o elemento neutro, o zero, ok? Muito bem. Aí, na sequência dos acontecimentos, a gente aprende a contar, né? A gente aprende a somar, subtrair, e quando subtrai demais da nossa conta bancária, por exemplo, fica lá, né? Saldo negativo. E aí, nesse caso, então, para representar, né, esse saldo negativo, surgiram, então, os números negativos. Com isso, então, com essa novidade, um novo conjunto. O conjunto dos inteiros, tá? Ele começa com a letra Z, porque inteiro em alemão começa com Z, ok? Muito bem. E aí, então, você pode ver também o seguinte, uma outra particularidade é você dividir, por exemplo, conjunto de inteiros não negativos e conjunto de inteiros positivos. Aí, apressadamente, alguém podia pensar, pô, mas um número que não é negativo, automaticamente já não é positivo? Só que não. Aí tem um detalhe interessante, que é a diferença desses dois, né? Você vê aqui o Z+, e o Z mais asterisco é justamente quem? Ele, o elemento neutro, o zero. Ora, o zero é não negativo? Sim, o zero é neutro, não é negativo. Agora, quando eu peço inteiros positivos, pode entrar o zero? Não, zero não é positivo. Zero, sem ser sabão, é neutro. Muito bem. Então, nesse caso, da mesma forma, né? Quando eu falo inteiros não positivos, não é a mesma coisa que inteiros negativos. Não, você tem o elemento neutro aí, né? Aquele que não é nem positivo nem negativo. Então, quando eu pedir inteiros não positivos, zero entra? Entra. Por quê? Porque zero não é positivo, é neutro. Agora, se eu pedir explicitamente para você, eu só quero inteiros negativos, só vale negativo, zero pode entrar? Não, porque aqui eu só estou querendo os negativos. Deu para entender a diferença? Coloca aí nos comentários. Muito bem. E aí o que acontece? O conjunto vai crescendo à medida que a gente vai dominando, né, as operações matemáticas. Chega, por exemplo, na multiplicação e principalmente na divisão, você tem aquelas divisões que são exatas e outras não. Então, para representar essa turminha, a gente chama esse conjunto aí de racionais. Racionais tem a ver com a razão. No caso aí, então, falou em razão, falou em divisão. Nesse caso, então, estamos falando aí dos racionais, ou seja, conjuntos racionais vão ser aqueles elementos sinhos x, tá o quê? Esse x, eu posso colocar ele na forma de uma razão, de uma fração, ok? Então, nesse caso aqui, A e B, né, o A sendo qualquer número inteiro, e no caso do B, os inteiros não nulos, visto que não existe a divisão por zero. A gente não acha um resultado possível para ela. Tá? Então, o que vai surgir de novidade aqui nesse conjunto? Além dos inteiros, né, no caso aí, vão surgir os chamados decimais exatos. Por exemplo, quando eu tento dividir o 1 por 2, isso então, sem ser correio eletrônico, é meio. Muito bem. E no caso também surgem aí as chamadas dízimas periódicas. Por exemplo, quando eu tento dividir o 1 por 3. E aí, se eu for fazer essa continha, eu vou ver então, né, que primeiro dá zero, acrescendo vírgula, e depois vai aparecendo aí 3, 3, 3, sem ser crocodilo, 3 repetiu. Nesse caso, então, esse número que se repete é o que a gente então, né, chama de período. Daí o nome, né? Dízimas, resultado de divisões, e periódicas, porque aparece
esse númerozinho que sempre se repete. No caso aí, o tal do período, ok? Então surgiram aí essas duas novidades, números com vírgula antes não tinha, por isso que somos obrigados a construir esse novo conjunto, o conjunto dos racionais, beleza? Muito bem, só que existe uma facção, ayatollah, eles lá e eu cá, que nesse caso os caras que não queriam ser racionais de jeito nenhum, por isso então eles se autodenominaram os irracionais, ou seja, esse prefixo IR, né, quer dizer negação, então eles não são racionais, traduzindo, eu não consigo colocar eles na forma de uma fração, mas quem são esses? No caso aí, as chamadas raízes não exatas. Por exemplo, no caso aí, raiz de 2, raiz de 3, né? E também aquelas raízes que aparecerem junto com inteiros. Por exemplo, raiz de 5 mais 2, como ela tem essa raiz não exata, isso tudão aqui é um número irracional, ok? Então se aparecer 2, né, racional e irracional juntos, tem um irracional, você não consegue eliminar ele, então esse tudão aqui é um irracional, beleza? Muito bem, tem também os números não periódicos, ou seja, aqueles que não têm período, mesmo com vírgula, né? Tipo assim, aparece lá 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Então você vê que não segue um padrão de repetição, você vê então que não tem um período, um número que se repita. Então nesse caso aí você já diz, esse inteiro aí, ou melhor, esse número aí, ele não é periódico, então ele é um irracional, ok? E você tem dois famosíssimos aí, no caso o número π, né, aquele que aparece nos problemas de geometria, quando você vai determinar a área de círculo, comprimento de circunferência, então aparece lá o π, aproximadamente 3,1416, π na verdade é o nome dessa letra grega que representa essa quantidade. E você tem também aí, no caso do ensino médio, né, você vai conhecer também o número de Euler, quando a gente for falar dos logaritmos naturais, aguarde aí essa videoaula, tá? Então, o número de Euler, representado pela letra E, é de Euler, em homenagem a ele, aproximadamente 2,718, ok? Então, esses dois numerozinhos, também aí costumam aparecer com uma certa frequência, no caso aí são os irracionais, beleza? Bom, para tentar fechar esse pacote aí, né, para parar de construir conjunto à torta e à direita, o que os matemáticos pensaram? Bom, vamos fazer então logo um conjunto que seja o maior de todos, o magnânimo, o maioral. Sim, por isso então, por ser o maior de todos, o nome dele então sendo real. O conjunto dos reais então, ele vai envolver tudão. Tá aqui então aí o nosso quadro resumo. Então surgiram os números, a necessidade de contá-los e por isso então, sem ser guaraná, sem ser sanduíche, apareceu lá os números que a gente contava nos dedos com o auxílio da titia Teteca, os números naturais, ok? Aí surgiram, no caso, aí, as operações, adição e subtração. A subtração, então, apareceram os negativos então vão gerar esse novo conjunto dos inteiros, representado por Z. E aí então também surgindo a multiplicação e consequentemente a divisão, algumas divisões não exatas davam números com vírgula. Esses novos números então a gente construiu um novo conjunto dos racionais. Paralelamente você tem um conjunto que no caso aí não vai ser racional de jeito nenhum, por isso então eles criaram essa facção, a facção dos irracionais. Então perceba que racionais e irracionais são como água e óleo, Flamengo e Vasco, não se misturam, tá certo? Então nesse caso aí, né, por exemplo, a interseção entre os racionais e os irracionais é quem? Ele mesmo, no caso então aí o conjunto vazio. E aí para juntar essas facções numa coisa única, né, nós temos aí então o conjunto dos reais, que nada mais é do que a união desses dois grandes grupos, racionais e irracionais. Ok, gente amiga? Deu para entender? Espero que sim. Que agora então vamos, né? Questão anterior aí de prova da SpaceX. Como é que eles abordam esse tipo de coisa? Pois é. Então eles vão fazer algumas frases genéricas e aí você vai ver se essa frase então ela tem um furo, né? No caso então você vai ter que tentar achar um contra-exemplo, ou seja, um exemplo
para provar o contrário do que ele está afirmando. Se você conseguir, beleza. Se você não conseguiu, então essa que você não conseguiu é que geralmente vai ser a alternativa verdadeira. Vamos ver isso? Então aqui ele pergunta qual a afirmativa verdadeira. Então ele fala aqui da letra A, por exemplo, que a soma de dois números irracionais e positivos, ela é um número irracional. Então repara que esse né? Ele tem um modo imperativo, ou seja, ele diz que ele quer dizer é sempre. Tá certo? Então, no caso aí, se é sempre, ou seja, não pode haver exceção. Mas e se eu achar uma exceção? Pois é, aí ela vai estar errada. Essa é a nossa tarefa então. Então, de 5, 4 a gente tem que achar exceções, contra-exemplos, e aí então, aquela que a gente não achar, o contra-exemplo é que vai ser a certa. Deu para entender a jogada? Espero que sim, então vamos lá. Então quando ele fala a soma de dois números irracionais, então irracional tem que ter lá, por exemplo, uma raiz não exata. E aí então ele diz que a soma de dois irracionais positivos, veja bem, ele coloca aqui então, positivos, justamente, para o cara não pegar, por exemplo, raiz de 3, e menos raiz de 3, que aí quando fosse somar, essas duas, menos raiz de 3 com mais raiz de 3 zeraria. E aí, zerando, zero é racional. Certo? Então, para não fazer isso, ele colocou aí, essa soma de irracionais positivos. Então, menos raiz de 3 não vale. Mas a gente pode dar um jeitinho nisso. Tá certo? Como é que a gente faz, então? Vamos pegar, então, por exemplo, no caso aqui, raiz de 3 menos 1, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, e aí com menos 1, isso aqui então seria um valor positivo, ok? E aí vamos pegar então menos raiz de 3 com mais 4, por exemplo. Sim, porque raiz de 3 sendo 1,7, então aqui menos 1,7 com mais 4, isso também seria um irracional, concorda? Tem uma raiz não exata, é irracional. Só que no caso aí, com mais 4, isso aqui então vai se tornar um positivo, ok? Então nós temos ali dois positivos. No caso então, quando eu for somar esses dois, o resultado então dessa soma, raiz de 3 com menos raiz de 3, sabe Jedi de luz? Uou, corta. E aí nós teremos 4 menos 1, que é igual a 3. Ora, o 3, nada mais, nada menos, é racional, sim ou não? Sim, Então a gente conseguiu achar aqui, um exemplo simples, extremamente simples, No caso aí o chamado contra-exemplo. Um exemplo então provando o contrário do que a afirmação falou. Então a gente já sabe então que essa afirmação ela está errada, ok? Muito bem. Então aqui no caso é falsa. Justo. Então vamos ver no caso aí da letra B. Ele fala que o produto de dois números irracionais, mas não quaisquer irracionais, Ele fala distintos. Esse produto de dois irracionais distintos é um número irracional. Por que distintos? Porque aí ele mata, aquela que a gente pega ali, dois irracionais iguais, E aí poderia multiplicar um pelo outro, raiz de 2 vezes raiz de 2 dava 4, e 4 então seria racional. Ou seja, quebra o encanto. Só que aqui ele foi mais esperto, O pessoal da banca colocou então que tem que ser dois irracionais distintos. Não vai multiplicar ele por ele mesmo. Então o que a gente faz? A gente também aprimora aí, No caso aí o nosso repertório. Então vou pegar, por exemplo, o irracional, no caso aí raiz de 2. E vou fazer o produto dele com outro irracional, por exemplo, raiz de 8. Concorda que a raiz de 2 e a raiz de 8 não são exatas? Ok. Só que quando eu faço produto, quando eu multiplico, eu não complico. No caso, então, vou achar a raiz de 2 vezes 8. Raiz de 16, que é uma raiz o quê? Exata. Pois é, gente amiga. Se ela é uma raiz exata, ela vai dar, então, 4, que é um número o quê? Racional. Sim, no caso 4 eu posso achar como sendo uma razão, uma divisão entre dois números.
8 dividido por 2, por exemplo, dá 4. Isso é racional. Beleza? Então, nesse caso aí, achamos um contra-exemplo, né? Um exemplo provando o contrário do que ele afirmou, né? Que seria sempre um irracional a resposta, a gente achou racional. Então, essa aqui também vai ser uma afirmação falsa. Beleza? Muito bem, então, letra C, vamos ver aqui. Eu vou pegar, então, o quadrado de um número irracional, vou elevar um irracional ao quadrado, e ele me diz que o resultado é sempre, tem que ser um número racional. Será que isso é verdade? Pois é, se eu pensasse, por exemplo, em raiz de 3, elevando ao quadrado, isso ficaria 3. Só que, bom, a gente tem que melhorar também o nosso repertório, né? Pois é. Vamos pensar, então, em um outro exemplo que isso aí pode dar ruim, pode dar uma falha. Se eu pegar, por exemplo, ao invés de uma raiz quadrada, se eu pegasse uma raiz quarta. Pois é, se eu pegar a raiz quarta de 3, que não é uma raiz exata, concorda? É um irracional. Isso aqui, se eu elevar ao quadrado, no caso, então, quando eu elevar a raiz quarta ao quadrado, simplifica, não complica. 4 dividido por 2, isso aí vai dar, então, raiz quadrada de 3. Ora, a raiz quadrada de 3 não é exata. No caso, então, é um irracional. Ou seja, nesse caso também achamos um contra-exemplo que vai provar exatamente o contrário do que ele está afirmando. Ou seja, essa também, no caso, é uma afirmação falsa. Beleza? Então vamos lá, uma das duas últimas então, né? Vamos ver. Então aqui ele fala, por exemplo, que a diferença de um racional e de um irracional, isso tem que dar, é sempre um irracional. Então olha só, se eu tenho um racional, vamos pegar aqui, por exemplo, 3, e se eu tenho um irracional, no caso então aqui, vamos dizer, raiz de 5. Ora, quando você faz a diferença, 3 menos raiz de 5, você, pela diferença, consegue eliminar a raiz? Não, né? Só se você pegasse mais raiz de 5, aí dava para anular. Só que aqui não. O racional, ele não anula um irracional, ou seja, essa raiz não exata continua existindo. E se ela existe, a raiz não exata, eu tenho, então, no caso aí, um número que irracional. Então, nesse caso aí, a gente não consegue provar o contrário da afirmação, por isso, então, ela vai ser aí a nossa afirmação verdadeira. Mas vamos ver aqui a letra E antes de fechar o pacote. No caso, então, ele diz, né, que a raiz quadrada, se eu pegar a raiz quadrada de um número racional, ele diz que é sempre um número irracional o resultado. Bom, se você pensar limitado, né? Se pensar, por exemplo, em raiz de 2, né? Pegou lá o racional 2, tirar a raiz quadrada dele, então isso aqui de fato é um irracional. Mas se, contudo, todavia, porém, você pegasse um número racional, por exemplo, pegasse o 9, opa, raiz quadrada de 9 é exata. Raiz quadrada do 9 valendo 3. E 3 não é irracional. Não, gente amiga. É falso. No caso aí, raiz de 3, raiz de 9 é 3, e 3, no caso, é um racional. Portanto, confirmando, né, no caso aí, somente a letra D, que vem a ser a nossa afirmação verdadeira. Você gostou? Então bota aí, né, curta, comenta, compartilha, coloca aí o seu comentário, tá certo? E no caso, então, até a próxima aula. Valeu!